Olá, aqui é a pedagoga Márcia. Estou aqui com o professor Silson, de recomposição de aprendizagem, para um momento de, integração, de orientação referente à disciplina de recomposição de aprendizagem, que é o nosso foco este ano, em virtude da realização do Prova SAEB. A nossa conversa vai ter como pano de fundo, digamos assim, os resultados da escola, do SAEB do ano de 2023, e vai falar um pouquinho também do resultado dos alunos do primeiro simulado que a escola fez do SAEB 2023, visando o SAEB 2025. Pegamos a série, que é o ensino médio, que apresentou maior defasagem no SAEB 2023, que o resultado foi o menor, analisando os descritores com menor acerto após o resultado. Então, o professor Silson, infelizmente, não era o professor de matemática da época, em 2023. Inclusive, a escola não tem mais nenhum professor de matemática que era da época de 2023. Então, a gente vai focar mais mesmo na realidade do que a gente está vivendo agora, né? Professor Silson, quer fazer alguma observação antes da gente começar? Não, vamos em frente. Então, você tomou conhecimento dos resultados de 2023? Sim, foi um pouquinho baixo nessa escola. Foi abaixo do esperado ou manteve? Em 2023 foi, em matemática, digamos que é um valor baixo para a disciplina de matemática, que é uma disciplina fácil, teoricamente. E daí foi um resultado baixo. Então a gente vai tentar melhorar com os nossos alunos que a gente tem hoje. Então, o professor Silson, só para a gente informar também, o professor Silson é professor das duas turmas, professor do 9º e do 3º ano, correto, professor? Isso. E nós vamos focar no 3º B. 3º B, que é de exatas mesmo, que tem um número maior de alunos. E considerando esses alunos nossos do 3º ano, em relação à primeira prova que eles fizeram do SAEB, primeiro simulado do SAEB desse ano. A gente está focando nesses descritores que teve menor índice de acerto dessa prova, desse simulado de 2025 agora. Para que com isso a gente consiga melhorar o nosso índice lá de 2023. Que foi. Você acredita que vocês estão conseguindo obter esse resultado? Como vocês esperam conseguir isso? Então, está sendo um trabalho bem intenso dos dois professores, eu e a Renata, no sentido de praticar, resolver os exercícios, resolver exercícios e resolver mais exercícios ainda. Em cima dos exercícios do livro, na ordem dos descritores lá, né, com menor índice de acerto, que a gente está trabalhando, em cima dos exercícios do livro. Vocês têm focado os descritores de menor acerto. Vocês utilizam as aulas do RCO? Então, é que na verdade as aulas do RCO, elas não estão na mesma ordem, digamos, que a ordem da sequência do livro, que não é a mesma ordem da sequência dos descritores da prova do SAEB. Tá tudo em ordem, daí você tem que fazer um pente fino ali, catar aquela aula do RCO, que pode ser lá a minha última aula do trimestre ali dela, do RCO, tá lá no posição 13, 14 lá, a última, e vai ser a minha segunda aula, em relação ao contexto do livro ali. Eu tenho que ir lá achar a aula para associar com o conteúdo do livro, para fazer essa junção. Daí, é um pouquinho... desgastante, é bem desgastante fazer isso. Tem que ficar procurando alguma coisa para colocar na mesma sequência que eu tô vendo. É um planejamento, é uma aula, tem que preparar uma aula para cada dia uma aula. Você tem que preparar, na hora que eu tô preparando a aula, eu tenho que fuçar em todas as aulas que tem do RCO para encontrar qual é a aula que está condizente com aquele exercício do livro ali, com aquele descritor do livro, que é a sequência que é para mim
fazer. Então, essa fora de ordem uma coisa com a outra, que é fora de ordem com os descritores, isso complica um pouquinho a vida. Dificulta o trabalho. Dificulta. Já que você falou na outra professora, como é que tem sido esse trabalho em dupla? Como vocês têm dividido o trabalho, o tempo? Como que é o trabalho da docência compartilhada? Olha, eu, graças a Deus, dei sorte de pegar uma professora bem gente boa. Tudo que ela fala em fazer, eu dou a minha opinião, a gente chega na conclusão junto. Tudo que eu falo de fazer, ela dá a opinião dela, a gente chega na conclusão juntos e resolvemos a aula. Para mim está sendo bom, porque alguns exercícios, quando a gente vai explicar no quadro, eu sou mais focado no exercício, resolver o exercício. Daí ela faz de forma diferente da minha. Daí também é um aprendizado a mais para mim o jeito que ela está resolvendo. E quando eu estou explicando, é também um aprendizado a mais para ela do jeito diferente com o que eu estou resolvendo do pensamento dela ali. Então, para mim está sendo bom, eu estou gostando, acho que os alunos estão gostando, o mais importante são os alunos, né? Era a próxima questão que eu ia porque a gente cai bem ali, ó, nesse ponto, porque eu tenho uma forma de explicar de um jeito. Alguns alunos compreendem mais fácil o jeito com que eu explico. E outros compreendem mais fácil do jeito que ela explica. Então, o resultado vai dar o mesmo. Mas daí quando você entende mais do meu jeito, você presta mais atenção em mim. Quando você entende mais do jeito que ela explica, você presta atenção mais do jeito que ela está explicando. Então, você entende que não tem problema com os alunos, a questão da docência, eu acho que os alunos estão gostando bastante disso. Justamente por ter duas opiniões diferentes para resolver o mesmo problema de formas diferentes e chegar no mesmo resultado. Eu acho que eles estão gostando disso. Eu fiz até umas anotações aqui. Vamos ver o que mais a gente... vocês utilizam alguma metodologia ativa, alguma metodologia que estão utilizando, alguma metodologia diferente, alguma coisa? As metodologias nossas hoje, na resolução dos exercícios, a gente resolve tipo em dupla, em trio, faz um quartetinho ali e daí a gente fica andando em sala, daí tirando dúvidas da dupla ali que está resolvendo, tá tendo dúvidas, que chama a gente vai lá e ajuda, orienta. Mais nessa pegada. Vocês chegaram a analisar os resultados antes de vocês começarem as aulas? Fizeram um planejamento em cima dos resultados? Os planejamentos que a gente fez, em cima, os resultados que a gente mais está usando é em relação ao simulado que a gente teve do início do ano, né? A gente pegou os exercícios com maior percentual de erro dos diretores ali e em cima daqueles exercícios é o que a gente focou mais no começo agora. Os que teve maior percentual de erro é o que a gente deu prioridade em resolver, explicar para eles no quadro ali e daí passar a listinha de exercícios para eles resolverem em dupla, em trio daí. E assim, analisando em relação ao SAEB anterior, ao simulado agora, você viu que teve alguma melhoria na sala, no aproveitamento dos alunos, no rendimento? Então, com relação a essa primeira simulado que teve, eles foram até piores que 2023. Pior que o SAEB. Pior que o SAEB. Mas por quê? Porque caiu muito conteúdo que é do decorrer do ano, que eles não viram ainda. Por exemplo, a parte de trigonometria. Eles ainda não, que é esse ano que eles vão ver, e eles não viram. Daí já caiu no primeiro simulado deles. Daí eles erraram bastante isso. Daí a gente parou um pouquinho ali, deu um foco ali para fazer essa explicação das funções trigonométricas. E daí, a partir da função trigonométrica, daí veio as funções quadradas, a f de x, e daí veio também o plano cartesiano, que eles estavam com dificuldade
terceiro ano estava com dificuldade em achar os pontos no plano cartesiano, que é uma coisa simples. Daí a gente focou nisso, os exercícios que a gente estava vendo até agora são mais focados em achar o ponto cartesiano no gráfico e a função do primeiro e do segundo grau ali. E você acredita que esse resultado é só mesmo em razão dos alunos, algum fator externo, alguma coisa, falta de comprometimento, foco, onde teria que pegar mais, digamos assim? Na verdade, do ponto de vista do professor, o professor fica meio triste por falta de interesse da parte dos alunos. E eu acho que é mais uma falta de comprometimento das famílias, dos pais ali, em não cobrar os alunos a se dedicarem para o estudo. Porque na escola a gente sabe que, infelizmente, é verdade, a gente é meio que obrigado a passar o aluno, dar diversas formas, fazer 300 provas para o aluno para dar nota 6 para o aluno ali, para ele seguir adiante. Só que, por mais que eu dê 10, 15 provas diferentes para ele, para ajudar ele, que eu explique 300 formas diferentes para ele, se ele não quiser, ele não presta atenção, ele não se interessa, ele não faz, não olha. E daí, como não tem a cobrança do pai, porque os pais só estão preocupados que o aluno passe de ano, essa é a verdade, passou de ano, pro pai tá bom. E daí fica nisso, eles ficam desinteressados. Você pode ser um palhaço fantasiado na frente ali da aula, e se ele não quiser, não presta atenção, não vai, não faz. Esse é o problema. Mas você acredita que, por exemplo, se a gente chamar a família, pode haver alguma melhoria? No terceiro ano? Ou teríamos que analisar como está o decorrer, fazer alguma intervenção, fazer alguma ação diferente do resultado que vocês tiveram até agora? Outra coisa, nós tivemos vários simulados, tem vários pela frente ainda, né? Atrapalha, no teu entendimento, atrapalha o desenvolvimento das aulas? Essa, digamos, é uma parada, né? Você dá aula, dá um conteúdo, vem lá, marcou, vai fazer o simulado SAE, vai fazer a prova do Paraná. Daí teve a Olimpíada de Matemática. O problema, o que está acontecendo, é que meio que as aulas de recomposição ficou para terça, quarta e quinta. Em todas as escolas, terça, quarta e quinta. E os simulados, eles são quais dias? Terça, quarta e quinta também. Né? Daí, ou seja, só afeta as aulas nossas de recomposição, que teoricamente a gente teria que dar recomposição. Daí a gente perde bastante aula em todas as turmas por causa dos simulados. A gente, nos cursos que a gente fez, na semana pedagógica, tudo foi falado, foi pedido para que houvesse uma interdisciplinaridade, que os professores das outras disciplinas ajudassem a trabalhar onde a recomposição está mais precisando. Você percebeu se isso a gente pode perceber que está acontecendo? Na verdade, eu pelo menos não consigo ver alguém de outra disciplina meio que fazendo alguma coisa que favoreça, que ajude ali na parte de recomposição. Posso estar enganado, eles podem estar fazendo, não estar perguntando nada pra gente, mas você vem perguntar pra mim o que eu achava que eu podia fazer ali, isso não está acontecendo. A gente tem que promover, mas você chegou a conversar, por exemplo, com o professor de matemática, do SOL de matemática, da matriz curricular? Não. Vocês chegaram a conversar? Não foi conversado no começo do ano, né? E como que eles veem, assim, depois eles comentam a avaliação, o simulado, como que é fazer a avaliação? Você acha que eles levam a sério, estão levando a sério? Eles comentam mais da brincadeira? Tem aqueles que são esforçados, que são dedicados, que leem negócio, que tenta fazer tal. E tem aqueles que vai para a escola só para bater ponto. Os exercícios normalmente vem exercício lá, meia página de texto para resolver um exercício de matemática.
eles não leem. Quando o exercício é longo, ele só marca X em qualquer questão ali, nem tenta fazer, nem lê, muito menos tentar fazer. Agora aqueles que são mais curtinhos ali, que ele lê uma linha ali, se ele souber, ele tenta fazer. Agora ele leu uma linha ali, daí já, se ele achou difícil, ele já marca X em qualquer coisa ali. Daí a pior dificuldade nossa é justamente com esses alunos, essa meia dúzia de alunos, esses 30% ali de alunos da sala, de todas as salas, que são completamente relaxados com a relação ao estudo. Eles estão aqui obrigados a bater ponto para... E como que é na sala, assim, daí eles desenvolvem trabalhos, são proativos, participam, fazem os exercícios, avaliações que vocês fazem? Vocês fazem mais simulados, usam mais simulados também? Seria importante, né? Na verdade, a gente usa mais os exercícios mesmo do livro ali, para eles fazerem. Daí, o que acontece? A gente coloca, eles se unem, os grupinhos ali e tal, para resolver o exercício. E digamos, o grupinho é de 3 ali. Desses 3, 1 ou 2 resolve e o outro meio que copia ali o resultado final, nem faz a conta, só marca o X na resposta certa. Daí a gente fica meio em cima desses alunos que nem copiou a resolução ali do exercício ali, a gente fica em cima deles para eles fazerem o exercício, tentar resolver ali no livro. Não, professor, mas eu já sei aqui, já trabalhei. Tá, mas então faça, escreva. Vai o processo, né? O processo, porque que acontece? É no executar o processo que você memoriza. Você vê o outro fazendo ali, na hora você parece que entendeu, mas daí na hora que é para você fazer um outro exercício similar àquele, se você não praticou, você não vai conseguir resolver ele. Daí, então é nisso que a gente foca bastante. O exercício de matemática é praticar resolvendo com lápis e borracha e resolvendo. Daí vocês estão fazendo assim avaliação própria ou usando algum simulado para fazer a avaliação do aluno? Na avaliação do bimestre mesmo, na avaliação do trimestre ali a gente está usando parte da nota em cima dos simulados e parte da nota é em cima dos exercícios que a gente faz do livro. Daí outra coisa que a gente faz também é um trabalho em cima do simulado, onde é para eles refazerem o simulado em casa daí, com a resolução dos exercícios daí, de todos os exercícios, não precisa copiar a questão, mas tem que resolver todos os exercícios em folha para entregar como trabalho daí. Então, para a gente finalizar, de tudo que a gente falou aqui, a gente tem que estabelecer um plano de intervenção, né, professor? Possíveis ações de intervenção para melhorar o trabalho em sala de aula. Vocês falaram que vocês estão fazendo trabalho em grupo, em trio. É uma dinâmica que vocês acham que dá resultado, que pode continuar mantendo, né? Sim, eu acho que sim. Então, porque daí agora nós temos que fazer os combinados aqui da nossa intervenção. Então, como você falou de trabalho em grupo, de trabalho em dupla, acho que é uma ação que pode continuar sendo feita, né? Que é o trabalho em grupo. Daí a gente vai... Como você falou da família, vamos providenciar para fazer uma reunião com a família, né? Não só dessa turma específica que nós estamos conversando, mas com o foco do SAEB, né, que é no ano e terceiro ano. Vamos também fazer uma reunião, né, com os professores para solicitar a colaboração deles no trabalho, para agilizar vocês. Vocês poderiam tentar mudar o design da sala, a maneira de colocar os alunos na sala, fazer uma sala invertida, trabalhar mapas mentais, daria certo, né? E jogos, podemos estabelecer essas ações? Podemos. Daqui a porque vai terminar o trimestre já, né? Daí o trimestre termina em agosto. Em agosto. Então, quando finalizar o trimestre lá em agosto, a gente conversa para ver os resultados que foram alcançados, se houve melhoria e o que a gente pode mudar nesse plano de intervenção, né?
Você teria alguma outra sugestão que a gente possa passar para os professores, acrescentar alguma coisa? Não, acho que tá bom isso. Fazer os mapas mentais, trabalhar invertido e eu acho que o principal mesmo é dar uma dura nos pais. Conversa com os pais. Daí já é um trabalho que a gente vai ter que fazer com a direção, né? A direção também tem que pedir a solicitação dos pais, mas eles só vão na escola se chamado mesmo, né? Eles não ligam para perguntar, infelizmente é um problema que a escola tem, né? Mas a gente vai fazer também, tentar uns jogos, umas brincadeiras, de repente, eles são terceiro ano, mas de repente fazer uma atividade diferente, uma premiação, por exemplo, né? O aluno que tirou uma nota melhor, os 3 maiores notas, quem foi melhor no simulado, um incentivo para o aluno poder participar, né? Vamos. Ver se eles se animam, né? Porque o SAEB já está aí e a escola não pode cair, né, professor? Não. Tem que manter o nível, tentar subir o nível e manter o nível. Então ficamos combinados aqui, depois, no final do trimestre, a gente retoma para ver os resultados alcançados. Combinar? Obrigado, professor, pela participação. Qualquer coisa estamos à disposição. Obrigada.